Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um assunto muito interessante que seria, será que proteína pode se transformar em gordura? Bom, eu acho que para a gente iniciar a nossa discussão de hoje, nós precisamos separar esse assunto em duas perguntas. A primeira pergunta seria, aminoácidos podem ser convertidos em gordura? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o elevado consumo de proteína pode engordar? Porque apesar de parecer a mesma coisa, não é, são coisas diferentes. Então vamos tentar discutir inicialmente se aminoácidos podem ser convertidos em gordura. Então para isso a gente tem que relembrar do metabolismo de aminoácidos. O aminoácido, se a gente lembrar da estrutura do aminoácido, nós poderíamos dizer que ele é um composto formado por duas partes. A primeira parte, um grupo amino, e a segunda parte, alguns livros falam como, por exemplo, o esqueleto de carbono ou grupo carboxila. Não importa muito para a gente essas definições. A gente tem que ter em mente que ele é dividido basicamente em duas partes. E um detalhe bastante importante também é que aminoácidos não são armazenados no nosso organismo. Não pelo menos da mesma forma que o carboidrato e a gordura. Né? Por exemplo, o carboidrato é armazenado em glicogênio, a gordura é armazenada no tecido adiposo, né? E isso não acontece com os aminoácidos. Não acontece com os aminoácidos basicamente porque o nosso organismo não tem a capacidade de armazenar o grupo amino do aminoácido. Então vamos entender o que acontece. Quando a gente ingere um determinado aminoácido em excesso, vai acontecer o metabolismo desse aminoácido. Em outras palavras, acontece um processo chamado de desaminação, onde esse aminoácido ele é quebrado. Né? Então o grupo amino separa do esqueleto de carbono. O que vai acontecer? Cada um vai ter vias diferentes. O grupo amino, ele vai ser, como o nosso organismo não consegue armazenar essa parte, ele vai ser convertido, por exemplo, em amônia, vai ser convertido em ureia e vai ser eliminado pelo nosso organismo. Tá? E a outra parte, o esqueleto de carbono? Bom, o esqueleto de carbono tem alguns caminhos. O esqueleto de carbono, ele inicialmente, o corpo poderia aproveitar ele na formação de outro aminoácido, como por exemplo os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso organismo produz, então ele podia ser utilizado para isso. Nosso organismo também poderia utilizar o esqueleto de carbono para a formação de acetil-CoA, e ele poderia ser utilizado como energia, principalmente na via aeróbica. Também o nosso organismo poderia utilizar o esqueleto de carbono para a produção de intermediários do ciclo de Krebs, onde é uma etapa bastante importante no metabolismo aeróbico. E também através da neoglicogênese, esse esqueleto de carbono poderia ser convertido em carboidrato, se houver essa necessidade. Né? E, por fim, também esse esqueleto de carbono poderia ser convertido em ácido graxo. Ou seja, bioquimicamente essa via é possível. E por mais que algumas pessoas falaram na internet que isso não é possível, para vocês, se vocês não acreditarem em mim, vocês podem pegar, por exemplo, esse livro aqui, de nutrição para o esporte, para o exercício, capítulo 1, ele traz essa temática, que aminoácidos podem ser convertidos em gordura, isso é possível. E também tem outro livro aqui de metabolismo celular e exercício físico, capítulo 8, onde ele trata sobre o metabolismo de proteína no exercício, e ele também traz essa dinâmica que alguns aminoácidos poderiam ser convertidos em gordura. E a segunda parte da nossa questão é, bom João, se aminoácidos podem ser convertidos em ácidos graxos, então o excesso de proteína engorda? Curiosamente, quando a gente vai para estudos crônicos de 6, 8 semanas que investigam um excesso do consumo proteico na composição corporal, a gente observa justamente o contrário. Na verdade, aumentar o consumo de proteína pode ajudar o efeito no emagrecimento, ajudando na manutenção da massa muscular e até mesmo ajudando aí, otimizando a perda de gordura. Alguns estudos sugerem para a gente, por exemplo, o consumo de 2,3 a 3 gramas de proteína por quilo de peso no processo de emagrecimento. Então vejam que curioso, o excesso de proteína, possivelmente, frente às informações que a gente tem até agora na literatura científica, não engorda. E aí, quais são as justificativas? Possivelmente, o excesso de consumo de proteína está ligado ao aumento da saciedade, também
está ligado ao aumento do efeito térmico dos alimentos, o que aumentaria um pouquinho o gasto energético e poderia estimular o anabolismo e ajudando na manutenção da massa muscular. Tudo bem, gente? Então, acho que para finalizar, para concluir, é isso que a gente tem que observar. Embora aminoácidos, bioquimicamente falando, é possível a transformação deles em gordura, não significa que consumir proteína em excesso vai engordar. Portanto, gente, a última dica que eu queria dar para vocês hoje é cuidado em extrapolar pressupostos bioquímicos, tudo bem? Uma coisa é a gente estudar uma via bioquímica isoladamente, outra coisa é a gente observar esse efeito no organismo a longo prazo, porque o nosso organismo ele é feito por várias vias bioquímicas, vários hormônios e várias células que interagem entre si. Então, cuidado nessa extrapolação de bioquímica para a vida real, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha esclarecido um pouco sobre esses aspectos do metabolismo de proteína. Um abraço e até a próxima!